Bom dia, leitores do Jornal Andradas Hoje, seguidores da fanpage. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os seguidores aí, a todos os leitores do jornal. Pessoal, nós estamos procurando o prefeito, na manhã desta quarta-feira, terça-feira, até porque a semana passada foi muito corrida, nós estávamos correndo junto com a polícia para fazer a matéria sobre a morte do pequeno Iago. E hoje, após nós ouvirmos uma entrevista do prefeito ontem à Rádio Vinícola, nós o procuramos para que vocês também que seguem a nossa página tomem conhecimento do que será feito a partir de agora com relação ao que aconteceu ali no pronto atendimento, que acabou vindo a público aí, envolvendo um bebezinho de 3 meses. Prefeito, o que será feito agora com relação à apuração dos fatos? Bom, primeiramente a gente tem que lamentar esse fato bárbaro, o assassinato de uma criança aí de 3 meses, então é um fato muito triste, bárbaro, e isso vindo de quem deveria proteger essas crianças. Então são 2 fatos, até eu falei ontem na entrevista na rádio, eu ser questionado, que embora a Santa Casa seja uma entidade particular e independente, ela hoje está sob a intervenção do município, e a gente tem sim uma grande responsabilidade, inclusive na questão de estar sendo transparente com a nossa população. O primeiro fato que me deixou bastante preocupado foi eu estar verificando se a criança poderia ter sobrevivido, se teria havido qualquer tipo de atitude que contribuiu para a morte da criança no atendimento. E a gente a princípio foi informado que não, que a criança em tese já teria chegado sem vida ao pronto atendimento, houve toda uma tentativa e todo um trabalho voltado. Então assim, é um fato que lamentavelmente, mesmo que tivesse tido o equipamento mais moderno possível, essa possibilidade ela a princípio não teria havido, E aí uma situação que deixou a gente muito preocupado foi o fato dessa criança ter ido para o necrotério sem ter tido a conduta do encaminhamento ao IML. Então, na questão estrutural de atendimento, a equipe estava ali para fazer o atendimento, havia o médico clínico geral e havia o médico pediatra, então houve o atendimento de todos, Então, uma coisa que nos surpreende bastante é que isso tenha sido constatado por um agente funerário, Logicamente que alguns casos, pode ser que a lesão ela demore meia hora, 1 hora, 2 horas para aparecer, então pode ser que não tivesse um hematoma no momento que se constatou o óbito, Mas por outro lado, a gente tem algumas regras do Comitê de Mortalidade que determina uma morte súbita de uma criança de menos de 1 ano que seja encaminhada ao IML para que seja feita autópsia do corpo, Até porque a gente tem o controle de mortalidade infantil. O município de Andradas ele conseguiu índices absolutamente, muito elevados na redução e no controle da mortalidade fetal, mortalidade infantil, mortalidade materna. Então um fato como esse, talvez, não sei, é uma questão que vai ser apurada aí pela equipe, vai haver uma sindicância, já há uma sindicância aberta para apurar, se houve, de quem houve o erro, e quem houve, certamente será punido com a responsabilidade do fato ocorrido. Mas é um fato que, na verdade, a gente tivemos inclusive uma reunião, fomos chamados pelo promotor de justiça justamente para indagarmos da questão das notificações de violência, porque algumas notificações elas são obrigatórias por lei, elas não são facultativas. Agressão à criança, agressão à mulher, agressão a deficiente, agressão ao idoso, agressão a pessoas relacionadas ao LGBT, elas são de notificação de violência obrigatória, Isso tem que acontecer, e quando não acontece, está havendo falha de quem não editou isso. Então nós temos hoje o setor de vigilância e saúde muito bem estruturado com essa questão das notificações. Então isso tudo vai ser entregue ao promotor de justiça, o Dr. Leandro, até pela preocupação e cuidado que ele demonstrou e vem demonstrando com a saúde pública. Mas sem dúvida nenhuma,
Antes mesmo de se apurar essa sindicância, já foi chamado toda a equipe do pronto atendimento e mais uma vez, né, ratificado com eles a importância de estar acionando no caso de violência a polícia. E não tem essa, o pai tá junto e falou que não é para registrar boletim. O pai às vezes pode ser o agressor. Nós tivemos o caso de um pai, né, de uma mãe envolvidos no assassinato de uma criança de 3 meses. Então, não é a opção fazer o boletim de ocorrência, é obrigatório. Então, é uma questão que já foi ratificado novamente com a equipe e a gente espera, né, que esse fato lamentável ele não se repita, né? Teve aí, sem dúvida nenhuma, essa ação do agente funerário que foi importante, teve a ação do jornal que foi fundamental nesse processo de apuração, né, e por pouco não se enterra um crime, né? Não se enterra um crime com, né, a princípio hoje os suspeitos, né, que está aí sob investigação da polícia, os próprios pais, né? Então é um procedimento que nós temos esse compromisso. Isso já é uma tônica na administração do município de Andradas desde 2013. Aqui a gente apura tudo, mesmo que seja o prefeito o envolvido em algum fato, o fato é apurado para trazer transparência, né, e para trazer tranquilidade para aqueles que estão aí, né, no dia a dia avaliando o trabalho da administração pública. Perfeito. Não poderia deixar de perguntar para o senhor, eu tenho certeza que nós não vamos ficar sem resposta. A mãe postou na página dela no Facebook uma foto do pequeno Iago no dia 16 de março, quando o garoto completou 3 meses. Naquela foto, visivelmente o garoto estava com a boca inchada, com um roxo grande na testa, né? Então dava para ver perfeitamente que a criança já vinha sendo vítima de maus tratos. O que nos chamou a atenção também, eu não sei se o senhor vai poder esclarecer, mas o Conselho Tutelar foi chamado por 3 vezes na residência. E logo após a reconstituição, o delegado, o Dr. Fabiano Mazarotto, nos disse, né, que a criança já vinha sendo vítima de maus tratos há pelo menos 40 dias. E nesse período de 40 dias, o Conselho Tutelar esteve na residência, disse que viu a criança, estava normal e não tirou a criança do que poderia vir a acontecer mais tarde, que foi a morte da criança. O Conselho Tutelar responde aqui para a Prefeitura? Rosângela, o Conselho Tutelar, embora ele seja pago com recursos da Prefeitura, né, a Prefeitura é responsável por efetuar os pagamentos deles como conselheiros, mas eles são subordinados juridicamente ao Ministério Público. Então há, né, uma relação do Ministério Público como curador das ações do Conselho Tutelar. Então, certamente, acredito que assim como o promotor de justiça nos chamou o prefeito, secretário de saúde, no caso da Márcia, que também é interventora do hospital, e a Pilar como administradora, eu acredito, tenho certeza, aliás, né, que pela conduta do nosso promotor, Dr. Leandro, ele também deva ter cobrado isso do Conselho. Então, eu acho que não vou tecer aqui nenhum juízo de valor a partir, né, da foto que foi postada, porque não teria condições técnicas de avaliar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público está tomando também as medidas de apuração, né, quanto à conduta do Conselho Tutelar. Nós não temos, o prefeito e o município, ele não tem autoridade, não tem autonomia para apurar um ato do Conselho Tutelar, mas isso está condicionado ao Ministério Público. Se está no Ministério Público, o Dr. Leandro, né, realmente ele é uma pessoa bem ativa, né, e com certeza isso daí será apurado. Prefeito, as pessoas estão perguntando, já perguntaram para o jornal, nós realmente não sabemos ainda quem foi, qual o médico que atendeu. Isso pode ser falado ou o senhor prefere que isso fique na investigação e posteriormente esclarecida a população? Isso, eu prefiro que isso seja, né, depois no final da sindicância, seja divulgado, até por uma questão, né, de ética e de não constrangimento, mas a criança foi atendida por um clínico geral e por um pediatra, então, né, houve o atendimento aí das duas, né, especialidades de atenção nesse momento, então não houve omissão de socorro, não houve qualquer questão, né, que tenha sido falha nesse sentido. A estrutura estava ali disposta ao atendimento. Infelizmente, né, a criança em tese chegou sem vida lá já no local. O que pesa e o que vai para estar em apuração, né, é essa questão justamente da criança ter sido encaminhado ao corpo ao necrotério
e não ter sido observado, né, a questão do IML por a criança não ter 1 ano ainda de idade. Mas assim, eu acho que é importante haver a preservação, a não ser que a justiça ou em determinado momento a própria sindicância queira estar divulgando os nomes. Mas eu não acho da minha parte ético nem correto estar divulgando nesse momento. Certo, a gente respeita. Então quer dizer que essa é uma informação mais nova que o senhor está nos dando aí, porque a princípio nos foi falado que a criança tentou reanimar, fizeram parece um ultrassom, um raio-x, desculpa. Então quer dizer que a criança já chegou na Santa Casa sem vida? É o que eu estou dizendo, em tese, né, ao que chegou ao meu conhecimento é que a criança já não conseguiu se reanimar ela. Entendi. Então se você não conseguiu reanimar, já né, praticamente estava sem porque vida. a criança estava sem vida, é o que foi noticiado. Então a partir daí se atestou a morte, né, dessa criança. Então é uma questão, né, que toda a questão da perícia pode evidenciar exatamente o momento da morte, né? Mas a princípio, essa criança deu entrada com vida e teve uma parada no momento e tal, mas não foi isso que foi relatado até aqui. Né? O que foi relatado é que a criança chegou e houve a tentativa de reanimação, que pode, inclusive, né, uma das coisas que foi colocado como uma possibilidade de erro é que, né, fez-se a massagem cardíaca e isso pode também provocar lesões, né? Mas basicamente, né, essa informação que a gente tem, a polícia está sendo aí muito incisiva e rápida na apuração, né? Já teve aí a reconstituição, o Ministério Público está atento, administrativamente a Santa Casa está também fazendo a sua parte. Infelizmente, a maior perda que nós tivemos foi a vida dessa criança. E a gente espera, né, que a justiça seja feita e que fatos horríveis como esse não aconteçam novamente e que as pessoas reflitam, né? Vamos pensar antes de colocar um filho no mundo, justamente porque a criança não tem a culpa, né? E nenhuma criança nasce para ser maltratada e para ser tratada dessa maneira, porque essa criança, né, a princípio aparenta aí dentro do procedimento vinha sendo tratado pelos seus familiares, que deveriam ser os seus protetores. Então tem, né, salvo engano, no Rio Grande do Sul foi publicado um outdoor, né, só tem os filhos que puder ter, né? Então eu acho que é uma reflexão que a sociedade precisa fazer, né? Se nós queremos uma sociedade melhor, então vamos reavaliar muito antes de colocar uma criança no mundo, para a gente evitar tragédias e crimes bárbaros como esse aí, porque é uma realidade triste, é uma realidade que abala toda a nossa sociedade. Com certeza. Então a população pode ficar tranquila que, com relação à apuração do caso, dentro da Santa Casa e do pronto atendimento, já foi aberto então um processo administrativo. Sim. E é importante isso, né, Rosângela, deixar isso muito claro. Quando se fala em apuração, geralmente no final a gente quer um culpado, né? Então a apuração é inclusive para avaliar se houve culpado, né? Pode ser que não tenha havido, pode ser que tenham tido circunstâncias. O compromisso é a apuração, no final só o resultado vai nos mostrar. Agora, sem apuração a gente não vai deixar jamais, né, nenhum fato, e principalmente um fato como esse. E lembrando que não só a Santa Casa está apurando, como o Ministério Público e a Polícia Civil. Ou seja, tem 3 investigações em curso, né? Para se chegar realmente a uma resposta para a população. Com certeza. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada, e o jornal agradece aí o senhor nos atender aí fora do expediente, né? Para esclarecer mais esse fato lamentável aí, né? Envolvendo um casal que acabou ceifando a vida de uma criança de 3 meses. Tá certo. Muito obrigada. Estou sempre à disposição aí, um grande abraço a todos e conte sempre aí com a dedicação da administração de Andrés. Muito obrigada, prefeito.